Fala pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos aqui ao Maratona Estudante. Eu me chamo Henrique Pires e a gente está aqui hoje para dar continuidade a um assunto que nós comentamos na aula passada a respeito da Bacia do São Francisco, sobre a transposição do Rio São Francisco. Então, antes de a gente falar desse projeto, vamos entender e relembrar algumas características do Rio São Francisco. Primeiro, ele é um rio perene, ou seja, ele não seca. E ele também é um rio caudaloso, ou seja, com grande volume de água. Essas duas características permitem que ele passe o sertão nordestino. Lembrando também que ele abrange cerca de 304 municípios. Então, como na região nordeste você tem muitos rios intermitentes, em que determinada época do ano eles acabam secando, essas pessoas que vivem nesses municípios acabam dependendo da utilização da água do Rio São Francisco para a própria vida, para a utilização própria. Beleza? Então, pessoal, vamos no primeiro tópico, distribuição irregular de água. Acredita-se que 28% da população brasileira esteja na região do Nordeste. E dentre essas 28%, apenas 5% das pessoas elas detêm a disponibilidade de água. Então você vê que é uma disparidade muito grande, é uma distribuição irregular de água. Então, tendo em vista que muitos municípios dependem de água, e que há distribuição irregular de água, eles acabam utilizando a água do Rio São Francisco para de modo a sanar essa escassez que eles têm. Então, por isso que em 1996 a Secretaria de Políticas Regionais eles criam um projeto de transposição do Rio São Francisco. Então, o que esse projeto diz? Esse projeto tenta suprir, e atender as necessidades da área onde ocorre o déficit hídrico. E por que ocorre esse déficit hídrico? Por três motivos. Como nós comentamos, você tem os rios intermitentes, então rios que secam em determinada época do ano. Você tem a distribuição irregular de água entre a população. E você também tem a estiagem, em que você tem períodos em que não chove. A região Nordeste, por si só, já é uma região em que você não tem chuvas o ano todo. Então esse período de estiagem contribui ainda mais para que o projeto de transposição seja feito. Beleza? Então, o que acontece? Em 1996, esse projeto ainda não foi colocado em ação. Ele só vai começar de fato a partir de 2003, quando o Ministério da Integração Nacional ele vai de fato colocar esse projeto para funcionar. Então, vamos entender aqui. Eu fiz um croquis aqui para a gente da região, que nós temos a região Nordeste. Então, como eu coloquei aqui, você tem a construção do eixo Norte e do eixo leste. Então, o Rio São Francisco, até chegar aqui, ele vai passar por diversos canais artificiais, de modo que quando ele chega aqui, ao litoral oriental, ele vai se dividir em dois eixos. O eixo norte, aqui o eixo 1 que nós colocamos, e o eixo 2. No eixo 2, ou seja, eixo leste, você vai ter a água do Rio São Francisco chegando a Paraíba e o sertão de Pernambuco. Já no eixo norte, você vai ter água chegando no Ceará, no Rio Grande do Norte e na Paraíba. Pessoal, é de suma importância que você tenha em mente o eixo norte e leste, e você também tem os locais onde a água vai chegar. Os vestibulares gostam bastante de trabalhar com os locais e a respeito disso. Beleza, pessoal? Bom, então, a respeito desse projeto, eu trouxe aqui pra gente os pontos negativos e os pontos positivos, considerados por políticos, professores e estudiosos. Vamos começar pelos pontos negativos. O projeto da transposição do Rio São Francisco é uma obra gigante e onerosa. Gigante porque você tem a construção de túneis, arquidutos, reservatórios, e onerosa porque eles calculam que gasta aproximadamente 4,5 bilhões de reais nesse projeto de transposição. Então é bem caro se a gente for ver do ponto de vista econômico. Nós temos aqui, muitos estudiosos também falam a respeito da infiltração e de evaporação. Como o rio, até chegar aqui, ele passa por aquedutos e túneis, em muitos trechos ele passa por canais abertos. Então alguns estudiosos, eles batem na tecla justamente de que poderá ocorrer a infiltração ou até mesmo a evaporação. Nós temos aqui também a respeito dos fazendeiros. O que ocorre aqui é que muitos políticos locais eles podem acabar redirecionando esse uso da água do Rio São Francisco justamente para os grandes fazendeiros e não para aqueles que realmente necessitam, aqueles que realmente precisam
dessa água. E por último, nós temos aqui a destruição do ecossistema em torno do Rio São Francisco. Então, o ecossistema é uma relação de interdependência entre a flora e a fauna. Aqui a gente pode citar o desmatamento, porque por ser uma obra muito grande, você acaba desmatando determinados trechos ali próximos do rio e contribui para o assoreamento, então a deposição de sedimentos no leito do rio. E nós temos aqui também uma influência na piscosidade. Lembre-se sempre que piscosidade é relativa a peixe, então os peixes podem sofrer muito com isso. Aí, beleza, pessoal? E nós temos aqui os pontos positivos. Vou ficar aqui do lado para ver melhor. Primeiro, menor volume de água. Muitos políticos e estudiosos, eles falam que, em comparação com o volume de água do Rio São Francisco, o volume de água a ser usado aqui é muito baixo. Então não corre o risco de você perder água por infiltração e também por evaporação. Nós temos aqui também melhores condições de vida. Aquelas pessoas que eu comentei no início do vídeo que necessitam dessa água do rio, podem utilizar para uso de trabalho, para uso doméstico, para uso próprio, de modo que elas possam conseguir, né, ter maior higienização e também melhores condições de vida. E nós temos aqui também a utilização para produtividade e para geração de renda. Então essa água pode ser utilizada no setor primário, secundário e terciário, e também a geração de renda para os trabalhadores que necessitam dessa água, principalmente para a produção agrícola. Beleza, pessoal? Vou deixar agora um tempo para você bater um print e fazer as anotações. Bom, pessoal, então a gente vai terminar a nossa aula aqui de hoje. Essa aula de transposição do Rio São Francisco é muito importante quando se fala a respeito da Bacia do São Francisco. O Enem, pessoal, adora esse assunto, é um assunto quentíssimo. Então, se você gostou, curte, compartilha, fala com seus amigos. Se surgir alguma dúvida, pode mandar pra gente, numa boa. Pessoal, não se esqueça aqui no link, na descrição do vídeo, aqui nós temos o nosso link do Instagram, então clica lá. Lá tem uma série de postagens sobre estudos que a gente faz pra vocês. Beleza, pessoal? Obrigado!